Ok, mais uma história do vinho e hoje vamos falar de um termo técnico que era utilizado, o processo, antes do século XIX. Vamos falar de Field Blend. Field Blend nada mais é do que, traduzindo à letra, a mistura no campo ou a mistura no campo. Field Blend era um processo que era utilizado antes, ou no final, até ao final do século XIX, até à altura em que se deu essa praga, que foi a filoxera. A questão estrutural das vinhas posteriormente à filoxera fez com que essa plantação de vinhas viesse a ser ordenada e bem demarcada, com a identificação das mais diversas caixas nos seus alinhamentos, tá? Mas antes da filoxera, até aos finais do século XIX, havia uma mistura e uma desordenação cultural, digamos assim, na plantação das vinhas, o que provocava muitas vezes blends muito interessantes em que eram a apanha da uva era toda em simultâneo e iam todas para a fermentação, ou seja, todas as caixas estavam misturadas nesse field blend, lá estava esse blend que estava nesses campos, onde não eram denominadas nem identificadas as cascas, as castas. Ou seja, havia uma fermentação integral, eram todas apanhadas e todas para a fermentação e para toda a decomposição ou produção de vinho, e se fariam aqueles blends que na altura eram muito interessantes, sem qualquer tipo de ordenação, somente a região que era demarcada, os DOC. Mas lá está, agora com o processo após a Revolução Industrial, após a filoxera, mesmo de acordo com essa ordenação e identificação das caixas, os produtores, na atualidade, quiseram então injetar no mercado uma ideia nova. Vamos repetir um processo, pelo menos nos aromas e no palato e em toda a estrutura da vinificação, um método antigo, mas através dos processos modernos. Vamos fazer novamente o Field Blend. Ou seja, nada mais é que a questão da mistura das mais diversas castas sem qualquer tipo de ordenação, tendo um equilíbrio, lá está, entre a percentagem de cada uva, vamos fazer um processo que era anterior, lá está, à Revolução Industrial. Ou seja, vai-vos pôr num copo exatamente o sabor, o aroma e a história de como é que era a produção, a fermentação e também o serviço, digamos assim, do palato de que era um vinho, de um Field Blend anterior à Revolução Industrial e também à praga de filoxera. Estamos a falar de uma reinvenção e de uma ingerência, digamos assim, de ideias novas no mercado do vinho. Então, como vêem, nada do que é passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Estas e outras histórias lá no meu YouTube, inscrevam-se, é gratuito e então, assim sendo, até uma próxima história de Uvas pelo Mundo. Tchau, tchau!